Olá, bem-vindos ao Pode Fazer à Vontade, o podcast que levas sempre contigo. Eu sou a Kátia. Eu sou o filho janelateado. Somos uma família homeschooling. Semanalmente, vamos falar sobre educação Montessori. Conheces? Conheço! Ouve com atenção, porque as nossas aventuras vão ajudar a olhar para as tuas crianças de forma mais... Escondida e verdadeira. Vamos revelar os nossos segredos que aprendemos com Maria Montessori e nos faz acreditar num mundo onde tu e os teus filhos podem ser mais felizes. Seguimos juntos! Olá, o podcast está de volta com o Kiko e a Kátia. Hoje vamos falar sobre o atleta. Podes continuar, bem? Olá, Kiko, bem-vindo! Estamos de volta depois de uma breve paragem aqui para organizar os nossos conteúdos. Então hoje vamos falar sobre atletismo. Oh, Kiko, tu és atleta? Sou? E o que é que tu fazes no atletismo? Corro, salto, escalo. Escalas? O que é isso? É subir tipo colchão. É tipo o cilindro, só que retângulos assim, o quadrado dos lados Sim. e retângulos assim. O aqui E depois os pés, é? saltamos e depois subimos com as mãos. Uau! Mas outro dia disseram-me que tu já corrias à volta do estádio. Sim. E é fixe? É. Não é cansativo? É. Ai, é um bocadinho. E olha, o que é Só para... consegui mesmo, mas mesmo assim consegui. Olha, o que é para ti ser atleta? Bem, é ser saudável, também correr, saltar e fazer coisas fixes, aproveitar. Tu corres muito. Corro. Eu acho que tu estás sempre a correr. Estás sempre a correr cá em casa. Estás sempre a correr quando vamos à rua. Não é verdade? Sim. E porquê é que tu gostas de ser atleta? Há assim alguma coisa em especial que tu escolheste para o atletismo? Porque, por exemplo, tu podias gostar de futebol, não é? Toda a gente fala no Cristiano Ronaldo. Tu podias gostar, sei lá, de basquete, porque nós também vemos. Mas porquê é que tu escolheste o atletismo? Porque eu gosto de correr. Mas não gosto de correr e fazer outras coisas. Só gosto de correr assim, só correr, só saltar. O que é que tu sentes quando corres? Sinto o verdadeiro atleta. O verdadeiro atleta. Eu acho que tu sentes assim liberdade. Sim. Não é? Quando corres, uau, deixa-me estar aqui a correr sem mandarem em mim, deixem-me ser o Frederico. Achas que é isso também? Sim. Olha, o atletismo dá-te mais energia ou põe-te mais calmo? As duas coisas. As duas coisas? Podes-nos explicar? Então, primeiro, o atletismo cansa-me. Sim. Porque gasta sem energia e isso é bom. Faz-se mais magro, mais isso. Mais saudável, mais Sim. magro, é verdade, sim senhora. Só que também a energia também volta quando eu gasto. Ah, que giro! Se eu gastar, também, Precisas de ter novamente. sim, eu tenho novamente. Para depois, correr muito. Depois gasto e vem, gasto e vem, gasto, vem, gasto, vem. E isso é como a mãe costuma dizer, encontrar-se o equilíbrio. Sim, Olha, que é muito interessante aquilo que tu nos estás a dizer. Isso é um desporto que faz muito bem à saúde. sim, pois é. Mantém-te saudável. Mas tu também gostas muito de comer. Achas que isso te ajuda a correr? Assim, só que também demais, também faz mal. Sim. E tu procuras comer, que a mãe também te chama a atenção, alimentos saudáveis, o mais saudáveis possíveis. Sim. Não é? Se bem que tu também às vezes gostas de comer assim umas coisas doces. Mas também tens muito cuidado. Mas também eu e o pai, provámos um medicamento de cenoura, Sim. que era água doce de cenoura, mas só que aquilo fazia bem. Ah, que também era doce. Sim. Sim, mas o doce era mais natural, não é? Porque era da cenoura. Sim. E não é esse açúcar refinado, esse açúcar branco dos doces que não fazem nada bem.
que não vinham deles próprios, já não tinham, já não tinham quando foram tratados. Ok, muito bem. Só se nós já tinha, porque já tinha açúcar, já podíamos comer saudável. Pois, porque, por exemplo, os frutos, a fruta, também tem o seu próprio açúcar, Sim. não é? Que é diferente daqueles bolos que nós compramos na pastelaria. Tudo é feito de açúcar, só que há açúcares diferentes. Por exemplo, a maçã, a laranja é açúcar natural. E os bolos são açúcar Refinado, exato. refinado. Não natural, refinado. E olha, e tu já fizeste alguma prova de atletismo assim, fora lá das tuas aulas? Não. Ainda não. Mas estamos aqui a ver se encontramos alguma, Sim. não é? Sim. E ver se conseguimos escrever. E tu tens vontade? Tenho. Porquê? Diz-nos lá. Porque eu gosto muito de correr. Gostava também, eu nunca senti de uma prova a sério. Uma Uau! criança a correr. Está no meio de tantas outras. Sim, a correr. Então, olha, vamos aqui deixar assim um pedido, um desafio. Se vocês souberem de alguma prova em que crianças pequeninas, assim pequenas, até aos 6 anos, 10, 12 anos, possam se inscrever para correr, se vocês conhecerem, enviem-nos um e-mail para que possamos inscrever o Kiko e ele se sinta então ainda mais feliz no meio de outras crianças a fazerem também Sim, corrida. mas não se esqueçam, a mãe não é só a única a fazer o podcast. Quem é que faz mais o podcast? O Kiko! Aliás, este podcast é mais do Kiko do que da mãe, não é? E o Kiko, para que é que tu achas que existe o nosso podcast? Com certeza é bom relembrar. Sim, olha, é para mostrar aos adultos e às crianças, que quiserem também ver, para como é que se faz o mundo, como é que se mostra as coisas, que os lemas, os temas. A partir de ti. Sim, por exemplo, o Que é que- espaço. Sim, o que é que tu Explica- pensas? Explicamos o espaço, aprendemos outras coisas, tipo, Hoje foi sobre o atletismo, por Sim. exemplo. sim, por exemplo, sobre os dinossauros. Sobre os dinossauros. Então eu diria, posso resumir, Sim. diria que serve para mostrar às outras pessoas, sobretudo aos adultos, aos pais e às mães, o pensamento das crianças, sendo uma criança de 4, 5 anos, não é? O que é que as crianças pensam acerca do mundo. E assim, desta forma, ajudar os pais e as mães também a ser um bocadinho mais criança. O que é que tu achas? Sim, os pais serem mais responsáveis pelas crianças, que não façam tanta bater isso. E não gritem tanto, Sim. que conheçam melhor também os seus filhos. Sim, para os filhos serem bem educados, para agirem bem com as outras crianças. Uau, olha que essa frase é fantástica. Obrigada. Então terminamos por hoje, não é, Kiko? Falámos hoje sobre atletismo, também falámos sobre o conteúdo do nosso podcast. Sim, e Convidamos agora as pessoas a fazer o quê? a mandarem o e-mail a info@katiarafael.com. Exato, para darem a sua opinião. Sim, E também para nos darem sei lá, lembrarem-se de temas que possamos nós desenvolver e partilhar com eles, não é? Seria interessante, porque algumas mães já falaram comigo e já disseram: Oh, Kátia, nós gostamos de ouvir o vosso podcast, gostamos também de ouvir o Kiko ali com a sua genica toda e ele fala tão bem, mas ainda não nos enviaram e-mail. Falam assim comigo. Então agora desafiamos essas mães a enviarem-nos um e-mail para nós depois podermos ler aquilo que elas nos dizem. sim, E até mesmo as suas crianças. sim. Ou então os pais. Ou os pais também seria muito interessante. Quais, não interessa qual é o tipo de avô. Pode ser avós, avós, pais, mães, crianças, muito meninas, meninos. Adultos, Sim, crianças, pessoas. sim. Então fica aqui o convite. Tudo pessoas. Tudo. Tudo o que seja pessoas. Menos as casas. Menos as casas que não são pessoas.
Esperamos que tenhas gostado do Pode Fazer à Vontade de hoje. Se gostaste tanto como nós, subscreve-o para receberes os novos episódios em primeira mão e segue-nos nas redes sociais. Encontramo-nos no próximo domingo. Mal podemos esperar para te voltarmos a encontrar. Seguimos juntos!